Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, hoje 19 de abril de 2023, descomplicando o direito do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pouco comentado, que é o chamado racismo recreativo. Eu comento uma decisão que foi publicada ontem no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo. O que acontece? Esse racismo recreativo significa aquelas piadas de mau gosto, aquelas brincadeiras depreciativas que têm o contexto racista. É importante lembrarmos, né? Isso é muito importante lembrar que a definição de racismo é, é uma crença, né? Que se cria na sociedade em que uma raça, uma etnia, uma aparência, ela se torna superior às outras. Você é menor do que eu porque você é branco ou porque você é negro. Isso caracteriza ao racismo. É verdade que associa-se muito o preconceito, né, e o crime de racismo aos negros. Eles são os mais perseguidos, mas é importante que se lembre que qualquer discriminação nesse sentido contra asiáticos, indígenas, é caracterizado como crime, com detalhe, é inafiançável, com pena de até 3 anos de prisão. Então, é muito importante que não se esqueça que temos essa lei, né? A Lei 7.716 de 1989, conhecida como Lei do Racismo, que pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade. Em 2023, tivemos uma lei 14.532 que tipificou, né, o crime de racismo, a injúria racial e a discriminação racial. É, a Constituição Federal de 88 também, ela combate isso claramente, dizendo que não pode haver preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade, entre outras formas, que isso se caracteriza na hipótese que eu falei antes, principalmente o ato de racismo. O que é o racismo recreativo? Nesse caso que eu estou trazendo aqui, ele é bastante inusitado, mas ele é inusitado, assim, raro na justiça, mas é uma coisa que eu acredito que muitos de vocês que está aqui nos acompanhando já se deparou por isso. O que é que a notícia diz? Ela diz que um auxiliar de mecânico deverá ser indenizado pela quantia de R$ 10.000 por sofrer racismo recreativo, que é uma prática cultural que se vale do humor para expressar hostilidade às minorias. Essa pessoa era alvo de piadas frequentes do seu chefe, que utilizava expressões como mucamo, chimpanzé, meu escravo, para se referir a este trabalhador. Essa decisão é da primeira vara do trabalho de Guarujá, São Paulo. Um detalhe também interessante é que no processo, pelo que a notícia narra, foi dito pela testemunha que isso era brincadeira, que não tinha nenhuma discriminação, que a atitude não era racista e que o trabalhador, inclusive, frequentava a casa do seu chefe em eventos sociais de forma frequente. O juiz ele se baseia na lei, né? E diz o seguinte, que no entendimento dele, o juiz pode se julgar pelo entendimento, que é a interpretação da lei, ele diz que muitas vítimas, abre aspas, muitas vítimas de assédio moral não discordam das piadas racistas por medo de perderem o emprego ou a vergonha de serem ridicularizadas. Por isso, tendem a não se insurgir contra os atos violentos, suportando a convivência num ambiente tóxico por medo do ofensor. A vida em sociedade não admite a prática de quaisquer ofensas, insultos ou xingamentos gratuitos, situação ainda mais grave quando tais atos ilícitos são relacionados com a raça, porque revelam discurso de ódio com base em supremacia racial. E aí o juiz conclui por isso. Outro ponto que eu anotei aqui é como combater o racismo no ambiente de trabalho. Isso, quem cala consente.
Então é muito importante que qualquer trabalhador, e essa situação de que aquela pessoa que está sendo ridicularizada, que está sendo alvo da brincadeira, ela muitas vezes deixa para lá, e às vezes deixa para lá por quê? Porque ela sabe que se ela ligar, se ela der atenção àquilo, ela vai ser mais perseguida ainda. Às vezes a pessoa fica calada para ver se o povo esquece, né, e vai brincar de outra coisa. Então é muito importante que se saiba que quem está participando da brincadeira ou não, mas está presenciando a brincadeira, existe uma cumplicidade naquele ato. Então, esse ato precisa ser combatido sempre. E não existe mais ambiente social para se tolerar esse tipo de coisa. Então, se alguém diz assim, aquilo é um negro safado, aquilo é um escravo, é o meu escravo, é o que seja. Olha, isso é brincadeira de mau gosto. Qualquer brincadeira depreciativa que coloque a pessoa para baixo, que não valorize a pessoa, que não seja realmente uma brincadeira, algo que seja humor negro, não deve ser tolerado no ambiente de trabalho, por quem quer que seja. Então é muito importante que haja esse alerta para as chefias desavisadas, porque na Justiça do Trabalho, o que nós estamos debatendo aqui é uma indenização de R$ 10.000, mas isso poderá sim ter repercussões criminais contra a pessoa do ofensor. Então, a indenização poderia ser até maior, né, a depender. E isso pode também ser uma brincadeira que não é só com uma pessoa, com várias pessoas. Então, na hora que se abre esse precedente, os outros também podem ingressar na justiça. Outro caso também que acontece muito é uma denúncia perante o Ministério Público do Trabalho. Hoje é muito fácil eu estar aqui fazendo esse vídeo e com o celular na minha mão gravar a minha conversa e usar dessa gravação para postar no site do Ministério Público do Trabalho fazendo uma denúncia. Automaticamente ele já geolocaliza de onde vem aquela denúncia, já distribui para um procurador e aquela empresa já será investigada. Então, tem que haver esse combate, essa conscientização. Sem contar, pessoal, que independente de ser crime ou não, ninguém se sente bem em ser depreciado. Ninguém. Não importa qual a conotação, até saindo um pouco do tema racista, ninguém se sente bem. Isso no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, que é um ambiente vencedor, é um ambiente competitivo, é um ambiente que você tem que colocar as pessoas para cima. Não se admite brincadeiras que coloquem a pessoa para baixo, que faça com que a pessoa vá trabalhar de mau humor, chateado, porque já sabe que vai chegar no local de trabalho e vai ser ridicularizado. Por reclamar ou não reclamar disso, não é termômetro para se considerar que aquela situação está sendo humilhante, que está sendo constrangedora, que está sendo chata contra aquela pessoa. Então, a regra é não fazer mais isso, não tolerar mais esse tipo de atitude. É isso aí. Em breve a gente volta. Tchau.